Continuação da leitura do livro Rio Secreto, Museu dos Bombeiros, que fica na Praça da República 45, no centro do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1977, o Museu dos Bombeiros, Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, possui duas atrações. Apresenta didaticamente a história dos bombeiros desde a sua criação pelo imperador Dom Pedro II em 1856. Ele permite que o público entre na belíssima e monumental caserna dos bombeiros da Praça da República e sinta um pouco do ambiente de uma caserna em pleno funcionamento, além de possibilitar que os visitantes observem mais de perto o muro de escalada onde os bombeiros treinam. Fica no fundo do pátio principal. O próprio museu, instalado num belíssimo edifício de aço e vidro, apresenta diferentes modelos de caminhões de bombeiros e capacetes, além de relatar uma parte da história da luta contra o fogo no Rio de Janeiro. Assim, torna-se conhecimento de que, até 1880, os incêndios eram comunicados por diversos meios. Um tiro de canhão do Morro do Castelo, hoje já desaparecido, os sinos da igreja da paróquia de onde o incêndio era avistado e os sinos da igreja de São Francisco de Paula. A partir de 1880, foram instalados 12 sistemas de alerta contra incêndio no centro, que deveriam ser acionados pela primeira pessoa a descobrir o incêndio. A caserna da Praça da República foi construída em 1908, segundo os planos do Marechal Francisco Marcelino de Souza Aguiar. E na entrada à direita da caserna, vê-se a calçada da qual notas musicais estão desenhadas. As mesmas correspondem ao hino do Corpo de Bombeiros. As cenas do Museu da Polícia Civil. Um museu aberto apesar das obras. Ao contrário do que frequentemente se pode pensar, o Museu da Polícia Civil não está fechado. Apesar das intermináveis obras do fantástico edifício principal, inaugurado em 1910, por outro lado, ele não expõe toda a sua coleção histórica, como os objetos ligados aos cultos espíritas ou candomblé que estão nas suas reservas. Entre os objetos apresentados, além das armas e uniformes, notar-se-á não somente documentos falsificados, como também impressionantes reproduções de cera, de rostos ou partes do corpo, criadas pelo Dr. Alberto Baldissara. A ideia era conservar um rastro mais realista possível das vítimas de crimes violentos, para facilitar o inquérito da medicina legal. O braço direito da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Na igreja de Santo Antônio dos Pobres, na Rua dos Inválidos, 42, fica na esquina com a Rua do Senado. Uma santa perseguida pelos ladrões. O primeiro altar lateral, à direita de quem entra na igreja de Santo Antônio dos Pobres, é dedicado a Nossa Senhora dos Prazeres. Lá está a imagem da santa que se encontrava no oratório do século XVIII, que levava seu nome no Arco do Teles, na Praça 15. Por volta de 1830, foi trazida para a igreja por um fiel, Manuel Machado de Oliveira, para que não ficasse na companhia dos bêbados, ladrões e arruaceiros frequentadores do arco. Ironicamente, em 2013, um ladrão voltou a incomodar quando, ao entrar na igreja, quebrou o vitral atrás do pequeno altar e partiu o braço direito da imagem ao se apoiar nele. A Irmandade reparou, mas, para marcar o fato lamentável, não repintou a emenda do braço, que, sob olhar atento, é perceptível, e substituiu o vidro quebrado por uma notavelmente diferente dos outros que compõem o vitral. A igreja original, em estilo barroco, foi inaugurada em 1811. Em 1831, devido ao fato de a primeira ter se tornado pequena e estar mau estado, foi construída uma segunda, também em estilo barroco. Em 1854 foi reformada e pisos de ladrilhos hidráulicos foram instalados. As constantes enchentes na época, na área, afetaram os alicerces e as paredes. Por isso, entre 1940 e 49, uma nova igreja, a terceira, foi construída no mesmo local. Dessa vez, um estilo neorromânico, com vitrais sobre a vida de Santo Antônio e a 1,20 m do nível da rua para evitar as tais enchentes.
O solo saliente da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. Fica na Avenida Passos, 50. Ao entrar na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, não se pode notar imediatamente que o solo de cerâmica do corpo da igreja, datando do século XIX, possui um leve relevo de 3 a 4 metros de comprimento. Ao contrário do que se poderia pensar, ninguém está enterrado embaixo. Esse relevo é proposital e permitia que os escravos de baixa estatura, com menos de 1,60 m, assistissem à missa de pé. Os mais altos ficavam também de pé, porém atrás. Consagrada em 1859, isso é, antes da abolição da escravidão, com a Lei Áurea de 1838, a Igreja de fato viveu os últimos anos da escravidão e foi, portanto, concebida em função daquele contexto, os escravos de pé nos fundos. Sentados na frente encontravam-se os burgueses e comerciantes, à esquerda os fazendeiros, à direita as confrarias religiosas, como as do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, fundada entre 1567 e 1569, que construiu essa igreja. Notar-se-á que as 3 últimas fileiras de bancos dos fazendeiros possuem um pequeno detalhe significativo, gravado no início do banco, como um X, 2x ou 3x, segundo as posses de suas fazendas. O mesmo é aplicado aos bancos das confrarias, onde podem ser gravados os números 1, 2 ou 3, segundo a riqueza das posses. A nobreza assistia à missa no primeiro andar, nos camarotes, que ainda podem ser vistos de cada lado do coro. A igreja possui também o fundo batismal mais antigo do Rio. No fundo à direita, não perder a belíssima capela da Nossa Senhora da Piedade, cujo teto está caindo aos pedaços, infelizmente. Então, essa foi a Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. O próximo fala da fachada do Espaço Franklin. O número 36 da movimentada Avenida Passos e alguns passos da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé é uma das joias arquitetônicas da cidade. Mas, numa rua com calçadas relativamente estreitas e muita gente circulando, é fácil passar e não perceber o prédio construído em 1911, de fachada espetacular com 13 vitrais franceses, em forma de arco, lembrando uma grande cauda de pavão. Cada pena tem uma letra e, quando juntas, formam os dizeres Casas Franklin. Muito trabalhada nos elementos de arte nouveau, a fachada é encimada por uma águia de bronze, com uma luminária de um bico. Originalmente uma casa comercial de material elétrico e ferragens, atualmente o espaço pode ser alugado para a realização de grandes eventos e festas. Seu interior foi adaptado para esse fim. Nos arredores também tem o Museu da Bíblia, na Rua Buenos Aires 135. No primeiro andar da livraria religiosa, um espaço que domina um grande vitral, abriga um pequeno museu dedicado à Bíblia. Lá encontram-se algumas informações interessantes sobre as origens do livro sagrado, como o fato de ter sido traduzido em mais de 2.300 idiomas. Pode ser vista no Museu da Bíblia em Guarani, em Tupã-Chay, na língua indígena no norte do Brasil, bem como alguns objetos insólitos, como uma pedra originária do Monte Sinai, 2 recipientes contendo água do Mar Morto e também, especialmente admirados pelas crianças, perfumes da época bíblica possíveis de serem sentidos, como a famosa mirra dos Reis Magos. Seguindo ali próximo, também é importante visitar os painéis de Di Cavalcanti no Teatro do João Caetano, que fica ali na Praça Tiradentes sem número. Originalmente construído em 1813 e posteriormente bastante reformado durante os últimos 2 séculos, o Teatro João Caetano esconde no foyer do primeiro andar 2 preciosos painéis de Di Cavalcanti, pintados em óleo sobre argamassa em 1929. Denominados de Samba e Carnaval,
Os painéis são pouco conhecidos pelos cariocas. O foyer fica atrás do balcão do primeiro andar e é pouco movimentado. Apesar de possuir cartazes interessantes que explicam a história do teatro e de ser passagem obrigatória para quem vai ao banheiro a partir do balcão do primeiro andar. Os painéis, no entanto, estão lá nas paredes laterais do foyer, sobreviventes aos modismos arquitetônicos do prédio. As próprias pinturas passaram por várias restaurações, a última em 1995. Com forte influência do muralismo mexicano de Orozco e Siqueiros, as obras mostram as personagens amulatadas e mestiças do Brasil, sambando em meio às sonoridades expressas por flautas, pandeiro, tamborim, violão e cavaquinho dos personagens masculinos. Certamente esses viriam a ser os dois primeiros painéis representantes da estética modernista, movimento que buscava, a partir da década de 20, incorporar raízes brasileiras às temáticas culturais da música, literatura e artes. Essa década é o período fértil em que surgem Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral nas artes visuais, os poetas Drummond e Bandeira, os escritores Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, a música de Villa-Lobos. O Brasil se expandia em seus próprios conhecimentos e incorporava ao eixo Rio-São Paulo a criatividade presente em outras regiões do país. E é aí que surge a figura múltipla de Di Cavalcanti, pensador, causeur e artista. Di, nascido no Rio de Janeiro, chegou a escrever um livro que refletia sua personalidade e seu amor à cidade. Se chamou Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca. Di amava o cotidiano da cidade e buscava retratar em sua obra a paixão que sentia pelos movimentos ritmos do samba, pela magia colorida do carnaval e pelas curvas perigosas dos corpos das mulatas, tema recorrente em suas pinturas.